Olá, nação azul celeste, tá começando mais um vídeo na NTA Esporte aí, bora falar, né, do Dudu, que reviravolta que deu, hein, torcedor? Nossa senhora, que confusão que é essa, torcedor? Mas até que enfim chegou num ponto final, o Dudu não joga mais no Cruzeiro e a novela já tá resolvida e pronto, torcedor. Agora, torcedor, vou falar algo aqui que eu já falei antes, torcedor, não cai nessa da mídia não, não cai não, torcedor, porque essa mídia aí tá querendo tumultuar o Cruzeiro, sabe? Então toma cuidado aí com os veículos de comunicação, com as mensagens que chegam. Vou te dar um exemplo aqui. Quando o Dudu veio para o Cruzeiro, os caras falavam, o Dudu já não corre mais, já não é o mesmo Dudu de antes. Entendeu? O Dudu já não é aquele jogador que jogava antes no Palmeiras. Bastante críticas chegaram aí no Cruzeiro. Aí, até aí, torcedor, o Cruzeiro soube lidar com a situação, Dudu seguiu, foi para a reserva e gerou mais polêmica. Chegava lá, filmava o Dudu no banco, fazia aquela encenação toda, Dudu e Gabigol, né? Como a gente vê aí, porque, querendo ou não, torcedor, por onde os jogadores passaram, teve história no Palmeiras, teve história no Flamengo, entendeu? Gabigol e Dudu. Então os caras estavam sempre filmando os caras lá para gerar aquele clima ruim, né? Querendo ou não, pô, você vê uns caras desse nível no banco, não é fácil, né, torcedor? Mas engraçado, né? Quando veio pro Cruzeiro, os caras já estavam no fim de carreira, já não estavam jogando o mesmo futebol que jogava. Agora não, torcedor. Foi lá pro rival lá, é craque. Chegou lá pro rival lá, vai resolver o problema. Então por isso que eu falo, torcedor, cuidado com os veículos de comunicação, com o que essa mídia divulga aí, né, torcedor? O negócio é o seguinte, tem que fechar com o Pedro Lourenço, tem que fechar com o Jardim, entendeu? E porque o Cruzeiro, o rumo é o topo, tá? O rumo é o topo. Vou te dar outra situação aqui, torcedor. Jogo passado, Cruzeiro e Flamengo, Gabigol batendo pênalti. Torcedor, você já imaginou, já passou pela sua cabeça se o Gabigol perde aquele pênalti? O tanto que essa mídia não ia cair em cima do Gabriel Barbosa, o tanto que essa mídia ia cair em cima do Cruzeiro, uma que o Gabigol estava no banco. Você já imaginou o que eles iam fazer com o Gabigol? O que eles iam fazer para tentar prejudicar o Cruzeiro, o Pedro Lourenço? Porque o Pedro Lourenço é o único torcedor apaixonado pelo clube, dono do clube. Então, já falou já. O que tiver de gastar, o que tiver de fazer, ele vai fazer, mas ele quer ver o Cruzeirense feliz. Ele falou isso, o Pedro Lourenço falou isso. Então, torcedor, a gente tem que fechar lá a mesma casinha lá, pra gente estar brigando lá em cima na tabela lá, pra gente ser campeão, pra gente ganhar alguma coisa, lutar por alguma coisa. Porque essa mídia aí, torcedor, não cai nessa não, não cai nessa da mídia não. Que essa mídia aí tá querendo tumultuar o clima no Cruzeiro, porque sabe, né, que o dono do Cruzeiro, ó, em relação a dinheiro, o homem tá disposto a abrir o cofre para trazer grandes jogadores aí, né? Então, torcedor, não cai nessa da mídia, não. Tem que fechar com o Pedro Lourenço, tem que fechar com o Cruzeiro e pronto. O resto é o resto. Na hora que for campeão, aí eles vão falar, entendeu? Mas é um caso a se pensar. Quando tava aqui, ó, não era bom, não ia render, não ia fazer nada. Foi pro outro lado da lagoa, virou craque. Ué. Foi pro outro lado da lagoa e já virou craque. Eu falei, então tá bom, então. Mas o importante é a gente estar fechado com o Cruzeiro. Vamos falar de contratação agora. Vi noticiários aí falando de Arrascaeta. Torcedor, Arrascaeta teve a história no Cruzeiro? Teve. Dependendo do valor, às vezes compensa pagar. Agora, se for valor bastante alto, torcedor, para mim não vale a pena pagar, não. Entendeu? Não vale a pena pagar porque a gente pode procurar jogador na Argentina, no Uruguai, no México. A gente tem que ter uns olheiros aí para estar olhando aí o futebol dos outros países. A gente precisa disso, entendeu? Para ver se a gente traz jogadores bons e baratos. Porque o Flamengo, querendo ou não, ele tá bem financeiramente. Ele não vai querer liberar o Arrascaeta por qualquer valor, entendeu? Então é melhor a gente recorrer ao que? Ao exterior, buscar fora. Que nem 2026 é ano de Copa do Mundo, torcedor. Tem muito jogador bom querendo vir pro Brasil aí para ver se consegue uma vaga na seleção. O Cruzeiro tem que prestar atenção nisso aí.
entendeu? Tem muito jogador brasileiro que tá jogando fora aqui, tá doido para voltar pro Brasil, para quê? Para ver se arruma uma vaga na seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo, torcedor. Então a gente tem que tirar aproveito dessas situações. Agora, em relação a pagar para o Arrascaeta um valor astronômico, torcedor, se chegar lá no Corinthians, lá que tem dificuldades financeiras, às vezes tenta um garro, entendeu? Acho que tem jogadores aí que encaixam no Cruzeiro, que vale a pena e o preço é bem mais em conta, entendeu? Então tem que analisar isso também para não fazer nenhuma loucura, né, torcedor? Para não fazer nenhuma loucura. Dinheiro tem, mas tem que contratar certo para não cometer alguns erros que cometeu. Então, para mim, a minha ideia é o seguinte, aproveitar aí Copa do Mundo que tá vindo, jogador brasileiro querendo voltar pro Brasil, dar uma sondada no exterior aí, ver quem quer voltar, quem tá jogando bem fora e traz pro Brasil, porque os caras tá doido querendo uma vaga na Copa do Mundo, entendeu? Dá para trazer muito jogador bom, viu, torcedor? Dá para trazer muito jogador bom. Outra coisa, olha os olheiros aí, ó, Argentina, Uruguai, México, vão visitar esses países vizinhos aí, para ver se a gente traz peças aí para compor o elenco. Mas no mais, torcedor, é isso que eu penso, é essa a minha opinião. Se você pensa diferente de mim, deixa o seu comentário. Torcedor, ouvi falar também, lembrei aqui agora, ouvi falar também Roger Guedes, tá? E ó, o Corinthians não caiu esses últimos anos lá. Não lembro que período certo que o Roger Guedes jogou lá, não lembro. Mas aqui, o Roger Guedes joga muito, tá? Jogou no rival? Jogou. Mas aqui, é um cara que salvou o Corinthians lá pra mim da zona de rebaixamento, porque direto era gol dele lá. E o Corinthians estava lá embaixo na tabela. Então, é uma peça interessante a se trazer. Mas já jogou no rival, né? Aí tem que ver se vai ser aceito ou não. Mas que é bola, entendeu? Que joga muito, joga muito. Entendeu? Agora, tem o Garro do Corinthians, ver se negocia também. Entendeu? Às vezes chega num valor lá, dá para fechar com o Garro, porque às vezes a equipe precisa do dinheiro, é igual nós, torcedor, quando nós precisava vender os caras chegavam aqui e levavam jogador barato. Levava barato, porque nós estávamos precisando vender, agora não, agora nós tem dono e graças a Deus estão bem financeiramente, né? Então a mesma coisa é fazer com eles, que eles fizeram com nós. Chegou, pô, tá precisando vender, vai ter que vender os caras para manter o time, para pagar o elenco. Então eu acho que o Cruzeiro tem que aproveitar essas oportunidades aí. Mas desde que seja de maneira justa, né, torcedor? Desde que seja de maneira justa e honesta, que pague o que o jogador vale. Eu penso assim, sem lesar ninguém também, né? Sem lesar ninguém. Porque eu acho que o Cruzeiro tem tudo aí para chegar lá entre os 3 primeiros lá desse campeonato. Tem muita água para rolar, vamos esperar o que vai dar aí. Mas nós temos que fechar com o Cruzeiro e com o Pedro Lourenço. Novela Dudu já acabou, ponto final. Negócio é apoiar a Gabigol aí, Caio Jorge, que tá jogando muito. Romero, você tá doido? Que o Cruzeiro jogou contra o Flamengo lá, eu acho que nem o Flamengo esperava não. O Cruzeiro jogou demais, acabou com o jogo. E é isso que a gente espera do Cruzeiro. Entendeu? Algumas pecinhas, tem que fazer algumas mudanças? Tem, mas o Léo Jardim tá no caminho, tá? Chegou, peitou todo mundo, falou que ia mudar, fez as alterações, tá fazendo aí, tá dando certo. É isso que é importante. Então, torcedor, obrigado pela atenção, fica com Deus aí. E hoje é vitória, né, torcedor? Hoje pra mim é 2-1. Bora pra cima que aqui é Cruzeiro. Bora lá que vão subir mais no brasileiro aí. A Sul-Americana vamos ver o que dá, mas ainda a gente tá na briga. Tchau, falou!